trajetória. Então, assim como a iniciativa de uma família de nordestino, né, que cria, nasce do quintal da sua casa, sem muro, um centro cultural, né, e a gente chama de centro cultural, né, mas era um quintal, né? E aí eu vejo hoje, né, esse festival chamado Nos Caminhos da Negritude da Baixada Fluminense, me parece que é um novo quintal que vem surgindo, né, para que a cultura possa ampliar os limites da juventude e dos jovens, das crianças, dos adultos da Baixada Fluminense. A gente está falando de uma Baixada Fluminense que foi formada por sambaqueiros, por indígenas, tupinambás e por africanos. Em grande maioria, africanos que vieram da região centro-africana, ou seja, africanos que são de povos bantus aqui no nosso território. Então, a minha trajetória enquanto pesquisador, que dá uma volta pelo mundo, eu não falei aqui das vezes que eu estive no próprio continente africano fazendo pesquisa, estudando, porque não tinha muito a ver exatamente com essa lógica do texto que eu tentei escrever para falar aqui com vocês hoje, mas é muito importante pensar que, às vezes, a gente vai procurar a África em lugares tão distantes, quanto a África está muito pertinho da gente, né? Então, assim, eu fui, por exemplo, para Camarões, num lugar chamado Calabar, que é uma região de muita concentração de povos Igbo, de povos calabares, de povos iorubais também, e fiquei maravilhado quando eu cheguei lá em Camarões, conheci um monte de Camarões, e fui ver a cultura dessas etnicidades que eu estava estudando aqui no Rio de Janeiro. E quando eu retornei para o Brasil, eu fui a uma casa de candomblé, lá em Duque de Caxias, no Parque Eldorado, chamado, que hoje, infelizmente, já é falecida, mas a casa Dona Regina Bambochê, né? Não sei se você já ouviu falar, mas Bambochê é o principal sacerdote de Xangô africano que veio e trouxe o culto, ou pelo menos trouxe a organização do culto de Xangô para o Brasil. Então eu fui lá para a África procurar isso, né, e encontrei aqui em Caxias, né? E aí me parece que é um pouco isso. Agora mesmo eu estava procurando, né, uma pesquisa longa sobre a Etiópia, né, e daqui a pouco, quando eu percebi, tinha um quintal em Belford Roxo, né, que traz ainda nas suas tradições, né, muitas do que eu estou chamando de diáspora etíope. Eu tenho levantado uma hipótese no mundo acadêmico que antes da diáspora africana, e o que é diáspora africana? A diáspora africana foi o processo demográfico e, sobretudo, cultural que ocorreu na transposição de 13 milhões de africanos que saíram do continente africano, da África, para o continente americano, né? E a gente sabe que pelo menos em torno de 55% dessa população veio para o Brasil, né? E 78% aproximadamente eram de povos bantus, que eram os que principalmente povoaram a Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro. E aí me parece que antes da diáspora africana pelas Américas, ocorreu uma diáspora etíope, que passou pelo Egito, né? A Etiópia é um pouquinho mais antiga que o Egito, né? Quando a gente pensa em Kemet, a gente está falando do Egito, mas não é só o Egito. É o Egito, o reino de Cuxi, o reino etíope, o reino da Núbia, enfim, que hoje é o Sudão, né? Cuxi. Então a gente vai observando que, e não é à toa que é exatamente desse lugar que a gente tem os vestígios humanos mais antigos ainda, que a gente tem notícia, né? Que é a Lucy, né, o que é o Homo sapiens mais antigo. Então, me parece que esses Homo sapiens, eles surgiram, né, se desenvolveram como Homo sapiens exatamente nessa região, né, muito provavelmente ali no entorno das nascentes do Rio Nilo. Olha como isso é bonito,
né, nas cavernas das montanhas que dão origem ao rio Nilo, né, e aí ali surge uma primeira civilização que depois, com o avanço, né, das civilizações no entorno do rio Nilo, em função da revolução agrícola, em função, né, da própria navegação pelo rio Nilo, o Egito floresceu. E aí do Egito você tem um espalhamento dessas culturas, dessas civilizações por toda a África. E com a diáspora africana nós tivemos aqui, né, nos nossos quintais, sem muro, ou nos nossos festivais, como o Pela Negritude da Baixada Fluminense. Eu tenho estudado a história dos africanos aqui na Baixada Fluminense há quase 30 anos. Né? Eu estou escrevendo agora, vou lançar um livro, eu corri para tentar lançar hoje aqui, mas não deu, chamado Baixada Ancestral, Africanos e Indígenas na Baixada Fluminense. O Baixada Ancestral, na verdade, é um livro oriundo de um programa chamado Programa Histórias Ancestrais, que é um programa de formação. O programa de formação Histórias Ancestrais, ele passa por um curso com aulas teóricas, mas também 5 estudos de campo pelo Rio de Janeiro, pelos quilombos do Rio de Janeiro, por aldeias indígenas e também pela Baixada Fluminense. A gente visita pelo menos Iguaçu, Tinguá e Caxias e Magé, né? A gente faz pelo menos esses 2 estudos de campo na Baixada Fluminense. E além disso, a gente ainda tem um espetáculo teatral, a gente tem 2 filmes produzidos e 2 exposições. Então, o curso de formação, na verdade, virou um percurso de formação, porque a pessoa não adianta só fazer o curso, ela tem que conhecer a peça de teatro, ela tem que conhecer os filmes, tem que conhecer as exposições e tem que interagir e produzir depois, no final, ou uma atividade cultural ou uma atividade pedagógica para ser apresentada na escola ou em espaços culturais como esse que vocês estão abrindo aqui. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas fotos. Não sei se vai dar para ver aí, mas se você puder ir passando, por favor. Né? Aqui é só uma prévia apresentação que eu já fiz. Eu vou passar, vou mostrar só as fotos mesmo, que aí depois a gente abre para vocês quiserem fazer conversas. Pode ir, que isso aí é só o folder de abertura, aí a nossa programação anual. Por favor, aí a gente começa com uma aula inaugural, né, falando um pouco dessa coisa das ancestralidades na Baixada Fluminense, porque a gente está diante de uma guerra colonial. A modernidade e a colonialidade querem tornar o nosso território sintético, né? Quer tornar o nosso território impermeável. Mas a gente tem visto isso, inclusive na pele, porque nós somos todos aqui oriundos de classes populares, a gente sente muito na pele o quê? As enchentes, né? A poluição dos rios, o desmatamento e o calor agressivo que tem acontecido. Isso vem muito em função de um modo de viver determinado pelo que a gente chama de colonialidade e modernidade. Né? Pode avançar, por favor. Aí tem algumas fotos, né? A primeira aula a gente deu uma volta lá no Sambaqui, no sítio escola Sambaqui do São Bento, né? Os sambaqueiros foi o primeiro grupo humano que viveu aqui no nosso território há aproximadamente 10 a 4 mil anos antes do presente. Isso é muito interessante, porque os sambaqueiros estavam aqui muito antes da construção da pirâmide do Egito, da construção do Partenon, da construção do Coliseu. Já tinham seres humanos vivendo aqui no entorno da Baía da Guanabara, no entorno do rio Sarapuí, no entorno do rio Pavuna, no entorno do rio Iguaçu, no entorno do rio Meriti. Né? A gente tem vestígios dessas pessoas aqui. E lá no São Bento, nessa comunidade lá do Duque de Caxias, tem tem ainda um sítio arqueológico que é possível visitar e ver, inclusive, os sepultamentos que acontecem lá dos sambaqueiros. Por favor, pode correr. Aí é só uma foto da aula lá no Sambaqui, como é que as pessoas foram vendo. Pode avançar, por favor. Aí são algumas fotos da... Pode ir, por favor. Aí dá um pouco a dimensão nessa foto, a quantidade de pessoas que estavam presentes. Nesse dia tinha 216 pessoas lá, né? Então, observe como a Baixada Fluminense está muito interessada. As pessoas da Baixada estão muito interessadas por festivais como Caminhos da Negritude,
programas de formação como histórias ancestrais, né? A gente precisa só construir uma simbiose. Por quê? Porque essa é a nossa história. A gente está falando de um território de mais de 70% da população é formada por indígenas, pardos e pretos, ou seja, a população negra, né? A cidade de Nilópolis, por exemplo, tem mais de 70% da população de Nilópolis é formada por o que a gente chama de população negra, né? Pode avançar, por favor. Aí é mais só fotos do primeiro dia, pode ir. Aí a segunda aula, né? Pode ir. Aqui foi uma oficina que nós fizemos sobre o tupi antigo, porque a Baixada Fluminense a gente fala o tempo todo, né? Um monte de tupi e não se percebe, né? A gente fala de Iguaçu, Meriti, Pavuna, Sarapuí, Magé, Piabetá. Isso tudo são palavras indígenas. E essas palavras indígenas são fundamentais, porque a gente sabe o significado. Ele fala, eu vou a Pavuna, você sabe onde você vai, né? E o que significa isso? Significa que você entende tupi, né? Então é muito interessante, porque os tupinambás, eles tinham uma lógica, eles dizem assim, se você me matar, né, você carrega a obrigação de me levar contigo. Os portugueses vieram aqui e mataram os tupinambás, mas a língua portuguesa carrega o tupi antigo, né? As igrejas, como por exemplo, São João de Meriti, Santo Antônio da Jacutinga, Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Quer dizer, o português achou que extinguiu, mas culturalmente ele carrega, né? E nós carregamos os tupinambás conosco, né? Então me parece que a colonialidade não compreendeu, né, que ela, na verdade, perdeu a guerra colonial, porque culturalmente nós somos muito mais poderosos. O problema é a gente conseguir transformar, né, essa potência cultural em potência política, né, em potência econômica, em potência ideológica, desenvolvimento, né, que é o que a gente tem feito, por exemplo, com o Caminhos da Negritude. Pode avançar, por favor. Aí é só uma oficina sobre o tupi antigo, que eu mesmo fiz. Pode ir, por favor. Ops, aí mais umas fotos. Pode ir, pode ir. Ali tem uma foto bem bacana, porque eu boto os documentos antigos, mostrando as palavras em tupi, desde o século XVII, que a gente tem 16, que a gente tem registro, né, das palavras, vai pensando os radicais, o que significa. Pode avançar, por favor. Pode ir. Pode ir. Aí a gente tem uma outra oficina que é sobre o corpo, né? Pode ir. Que é uma oficina sobre corpo, texto, os textos que a gente carrega nos nossos corpos, né? Nossos hábitos, nossas tradições culturais, com a Kekere Marta de Oxum e com a Bruna de Almeida, né? Que é duas estudiosas sobre as ancestralidades afro-brasileiras aqui na Baixada Fluminense. Pode avançar, por favor. Pode ir indo. Pode ir. Pode ir. Pode avançar. Aí vem uma outra... Aí vem, acho que a imagem do primeiro estudo de campo, que foi feito por Magé, no fundo da Baía da Guanabara, que eram lugares, portos de desembarque clandestino de africanos escravizados aqui no nosso território. Pode avançar, Vinícius. Aí são fotos da rua, né, aula na rua, que é muito importante, porque a gente bota o nosso corpo, né, como uma ação pedagógica e de pesquisa, quer dizer, é o texto-corpo, mas é o corpo-texto também, né? Pode avançar aí também é o texto-território, o corpo-território. Pode ir. Aí é mais uma caminhada na rua. Isso é uma aula na beira da Baía da Guanabara, lá no fundo, lá em Magé. Pode avançar. Tem fotos das pessoas falando, muito emocionadas. Pode avançar. Aí isso aí é uma foto que a gente fez no final lá na... Ah, não, isso aí foi lá no alto, no Mirante, lá em Mauá. Pode avançar, por favor. Aí isso aí deu até jornal nesse dia, notícia na televisão. Pegou o dia da Baixada. Pode avançar, por favor. Algumas fotos lá na ferrovia de Mauá. Pode ir indo.
Pode ir avançando, Vinícius. Quando for para parar, eu vou te falando. Dá assim 3 segundos para as pessoas verem. Aqui, por exemplo, é no busto da Maria Conga, lá em Magé, né? Pode ir, por favor. Pode avançar. A Maria Conga. Isso é muito legal, porque é uma quilombola que vira busto. Normalmente são generais, imperadores, né? A gente tem um busto lá de uma quilombola, né? Pode avançar, por favor. Aí uma outra oficina de jongo, né? E corpo com a Jéssica Castro. Pode avançar, por favor. Eu queria mostrar mais coisas, mas eu acho que já deu conta de mostrar. Depois eu posso pedir o Vinícius para mandar essa apresentação para vocês, para a gente poder também ter um tempo para trocar uma conversa, trocar uma ideia. Mas a ideia principal é tratar as nossas histórias ancestrais a partir de metodologias ancestrais. Essa que é a ideia. Então, a gente tem desenvolvido, eu tenho desenvolvido no meu grupo de pesquisa, um conceito que eu tenho chamado de aulas terreiros. O que são aulas terreiros? Aulas terreiros é aquela ideia de que, né, a gente pensa em terreiro como terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé. E é isso mesmo, é terreiro de Umbanda e de Candomblé mesmo. Mas é muito interessante pensar que aqui na Baixada Fluminense, os quintais muitas vezes eram chamados de terreiros. As nossas avós, nossos pais falavam: ô menino, vai varrer o terreiro, ô menino, vai alimentar as galinhas lá no terreiro. E da onde vem isso? Isso vem dos terreiros de secagem de café. Porque o espaço de secar café era também chamado de terreiro. Se a gente pega as descrições das fazendas do Vale do Paraíba, aparece terreiro também como lugar de secagem de café. E não é à toa que o espaço de secagem de café era o espaço mais próximo das senzalas. Então, obviamente que de dia eles espalhavam café para secar o sol, e à noite o que se fazia ali no entorno da senzala? O jongo, né? Então, os batuques, né? As práticas religiosas. Então, daí me parece que vem uma transição dessa lógica de pensar terreiro de café para terreiro de quintal e também para o próprio terreiro da casa virar terreiro e casa e terreiro virar casa. Mas o interessante é o seguinte, que quando a gente ia visitar a nossa avó, né, lá no terreiro da casa dela, o que acontecia? A gente chegava, a nossa avó recebia a gente com comida, a nossa avó recebia a gente com abraço, com sorrisos, afetos, queria contar a história, mas queria, sobretudo, ouvir as nossas histórias. Então, todo mundo aqui tem uma memória afetiva com algum terreiro, com algum quintal. E é muito interessante que quando a gente vai até as casas de candomblé, é muito parecido como era a casa das nossas avós. Por quê? Porque também na casa de candomblé, você chegar lá, você tem comida para você comer, né? Tem sorriso, tem abraço, tem carinho e tem escuta para as suas histórias e tem histórias para você escutar. Então, não é à toa que os nossos avós são nossos ancestrais consanguíneos e as casas de candomblé são terreiros que moram quem? Também nossos ancestrais africanos, nossos ancestrais afro-indígenas. Então, me parece que as aulas terreiros nas escolas precisam, né, de uma lógica, as aulas da sala de aula precisam de uma lógica de aula terreiro, no sentido de que em toda aula seja possível ter comida, ter abraço, ter afeto, ter histórias para contar e ter as suas histórias também contadas, né? E o programa Histórias Ancestrais, assim como o quintal lá do Centro Cultural do Onana, são espaços de resistência e de resiliência para reelaborar a existência do viver do africano fora da sua terra, que agora precisa plantar suas ancestralidades para que essa nova terra seja sua terra também, né? E me parece que é isso que a gente faz nos caminhos da negritude da Baixada Fluminense, no Centro Cultural do Onana, lá no Museu Vivo do São Bento que eu trabalho, no grupo de pesquisa que eu coordeno, e espero que tantos outros espaços que possam se espalhar pela Baixada Fluminense.
Então é isso, gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, né? Eu fiquei preocupado com a leitura, se vocês iam achar muito chato, mas acho que vocês entenderam a proposta. E estou aberto também para a gente conversar, trocar uma ideia. Professor, muito obrigada. Oi. A sua contribuição tem sido importantíssima, né, para essa informação que muitas vezes nos falta sobre essa história ancestral, dessa nossa história ancestral. E achei muito bonita esse projeto do Quintal, porque realmente faz com que a gente entenda essa nossa história e queira saber e o quanto é importante, né? E principalmente quando você falou do quantas vezes se vai procurar sobre essa história longe, e aqui na Baixada não se sabe tanto, né, sobre essa herança. E eu sei que você também escreveu um livro, né, A Cor da Baixada, e tem contribuído para levar essa informação. Você gostaria de falar alguma coisa sobre o livro? Então, o A Cor da Baixada, todo mundo me pergunta por esse livro especificamente. Porque, de fato, foi o livro que mais circulou, né, que eu escrevi até hoje. Mas esse livro foi em 2012 que lançou, então tem 12 anos de existência. Mas esse livro ele impactou muito a vida de muita gente, tanto que, quanto o meu grupo de pesquisa, ele não tinha nome. Em 2012, ele tinha 10 anos já de existência e não tinha nome. Era um grupo de pesquisa, grupo de estudos, a gente chamava assim, né? E aí um aluno que tinha lido o livro, que veio, né, para o grupo de pesquisa e hoje está terminando doutorado lá na UF, em História, ele pediu para colocar o nome do grupo de pesquisa A Cor da Baixada. E aí ficou com o grupo de pesquisa A Cor da Baixada. Na hora eu achei meio difícil, porque ficava parecendo uma coisa meio egocêntrica, né? Eu escrevi um livro, o livro agora é o nome do grupo de pesquisa e tal. Mas aí o grupo pediu muito, porque o livro acabou virando uma referência mesmo para muitas pessoas e ainda é hoje. O livro está, inclusive, gratuito na internet, assim, é só baixar lá no lurdinha.com. Procurar assim, lurdinha.com e clicar lá e baixar. Mas se me mandar um WhatsApp, eu mando para vocês aqui, que eu tenho ele no celular, muito, muito facinho, posso também disponibilizar rapidamente. O livro A Cor da Baixada, ele, na verdade, é um livro que conta as histórias de escravidão e, sobretudo, de liberdade na Baixada Fluminense. Aqui no nosso território tem uma história muito bonita do Adriano Luanda. Adriano Luanda morava aqui, vivia aqui pertinho, entre Nilópolis e São João de Meriti. Eu sou muito bom com a geografia daqui, mas acho que fica para aquele cantinho ali. E ali tinha uma grande fazenda e havia 40 pessoas, trabalhadores escravizados na fazenda, ali, nesse território. E aí tinham 4 amigos, que eram assim, inseparáveis. Era o Adriano Luanda, o José Cabinda, o Cristóvão Moçambique. Ai, meu Deus, esqueci o nome do terceiro, do quarto. Enfim, Damião. Damião, acho que era do Congo. Eles eram cada um de um lugar da África, mas no processo de diáspora, eles se reencontraram e se restabeleceram como irmãos. Isso é muito interessante, porque os africanos bantus, eles tinham uma palavra para determinar isso, chamava malungos. Vocês provavelmente já ouviram essa palavra por aí, malungo. Ah, fulano é malungo de fulano, capoeira malungo, malungo da capoeira. O que é isso? Malungo é o irmão da travessia. Em geral, o malungo era aquele que veio junto no mesmo barco. Mas que quando chegou aqui na diáspora, isso se ampliou. Por exemplo, no interior de Minas Gerais, malungo é o irmão de leite. Eu, por exemplo, tenho uma irmã de leite, uma menina que, quando eu era bebê, eu mamava, minha mãe ia trabalhar, eu mamava no peito da mãe dela. Quando a mãe dela ia trabalhar, ela mamava no peito da minha mãe. Nós somos irmãos de leite. Provavelmente vocês já viveram, têm histórias
né, próprias ou de experiências próximas de vocês com relação do Malungo. Então, o Malungo era isso. E o Cristóvão, o Adriano e o Damião e o José, eles eram malungos, eles se estabeleceram como malungos. E aí chegou um dia que eles foram cuidar de uma cerca muito distante, porque os animais da fazenda estavam fugindo, e o Senhor mandou eles para um lugar mais distante da fazenda, porque a sede da fazenda era lá perto do Vilar dos Teles, e o negócio da cerca era para cá. E aí eles ficaram de uma noite para outra aqui, dormiram ali para consertar de um dia para o outro. O Senhor ia mandar alguém depois, uma carroça para levar comida, essas coisas. E outras pessoas escravizadas também por perto. Só que esse senhor, ele chamava Luiz Viana, esse senhor, dono da fazenda. Eu estou tentando lembrar o nome da fazenda, mas está no livro A Cor da Baixada, vocês podem ver depois. Aí ele contratou um feitor, mas um menino novinho, de 24 anos, um português. E esse português, assim, muito novo, muito nervoso com os africanos. E aí ele resolveu que ele ia chicotear os africanos. E aí todos vieram para consertar, cortar a lenha e tal. Quando o feitor passou, ele viu o Adriano e o Cristóvão cortando lenha. Ele falou, mas você está cortando lenha? Porque não, a gente está cortando lenha porque a gente vai levar para a senzala à noite, porque está meio frio. A gente precisa de uma fogueira lá na senzala, né? Vai retornar mais tarde. O fato é que o feitor não quis conversa e resolveu chicotear eles. Eles tomaram o chicote do feitor e o Adriano cortou a cabeça do feitor fora. Assim, matou o feitor. E aí, eles voltaram para a fazenda normalmente, como se nada tivesse acontecido. Chegou lá na sede da fazenda, eles se apresentaram ao Senhor, e o Senhor falou assim, cadê o feitor? Falou, não vimos nem ontem, não vimos hoje, não vimos em lugar nenhum, em nenhum momento. E aí o feitor foi, o Senhor obviamente acionou o subdelegado da freguesia de São João do Rio Piti, e aí, ou na época São João de Traraponga, né? Aí ele veio e começaram a investigar, e de repente o corpo do feitor foi encontrado, eles tinham escondido, né? Jogado numa lagoa. E aí o Senhor, ele começou a investigar, e quando o Adriano percebeu que ele ia ser finalmente pego, ele fugiu, ficou longe, e ninguém conseguia achar ele. Foram procurar no Quilombo, que tinha no Rio Iguaçu, foram procurar na Serra, foram procurar na Mata, foram procurar aqui no Jericinó, né, do outro lado do Rio Pavuna. Tem relatos de subdelegado dizendo que foi fazer várias procuras e não encontrava nunca o Adriano Luanda. Até que depois de muito tempo, o Senhor começou a querer imputar ao Cristóvão toda a culpa pelo assassinato. Então o Adriano foi e se entregou, depois de quase 30 dias fugido. A primeira coisa que o feitor, os capitães do mato, perguntou para o Adriano assim, onde você estava escondido que a gente procurou tanto e não encontrava? Ele falou, estava escondido dentro da própria senzala. Então, o melhor lugar para se esconder, numa lógica africana, não é no lugar mais escondido, é no lugar onde ninguém vai procurar. Então, essa era a primeira ideia que o Adriano dá. A segunda coisa que o Adriano faz é as alegações porque ele matou o feitor. Ele fala que matou o feitor porque o feitor tinha extrapolado a lei de 1839. Em 1839 tinha uma lei no Brasil, uma lei costumeira que estabelecia que todo castigo ele precisava ser justo, né? Ou seja, não era possível agir com violência para além da necessidade de um delito. E o que o Adriano alega é que ele não cometeu nenhum delito. Então, ele não estava ali matando o feitor no sentido... Isso, vocês veem que o cara não era advogado, não sabia ler, não sabia escrever, não era do STF, não tinha estudado com o Gilmar Mendes, nem com o Alexandre de Moraes, nada disso, né? Ele simplesmente vai alegar, dizendo, olha, esse castigo ele é
desnecessário, e ele tinha, esse feitor, ele queria me castigar por algo que eu não fiz. Logo, ele que era o criminoso, ele que estava imputando uma pena que não era justa. No final das contas, o senhor contratou um advogado para defender o Adriano Luanda. E o Adriano Luanda, lógico que o senhor não era bonzinho, o senhor estava querendo proteger a mercadoria dele. Isso era em 1869, já estava no fim da escravidão, pós-tráfico, conseguir um africano escravizado já era algo bem difícil. E era muito caro, inclusive africano mesmo, que já nessa época já tinha muitos filhos de africanos, eu consegui um africano mesmo, então assim, esse senhor não está longe de ser bonzinho. Mas o interessante é pensar como esse africano, né, ele tem a força física para tomar e revidar o golpe, mas ele também tem a sagacidade e a força intelectual para argumentar sobre a possibilidade da sua própria defesa. E acreditem, o Adriano, ele é um dos casos raríssimos no Brasil de um escravizado que mata o feitor e no final das contas não é preso, né? Isso é de um aprendizado incrível para a gente pensar a luta contra o racismo nos dias atuais, porque a luta contra o racismo, ela passa por acolhimento, né? O que é acolhimento? É acolher aquele que sofreu o racismo, né? Eu sempre digo isso, que entre o algoz e a vítima, eu vou primeiro acolher a vítima, depois a gente fortalecimento, né? Ou seja, reflexões coletivas como essa aqui, que está começando hoje, vai durar 7 dias. Vocês têm noção do quanto que no final desses 7 dias, eu fico até emocionado com isso, assim. Mas o que eu estou dizendo assim, vocês talvez não tenham noção ainda, ou já tem, tomara que já, não tem tudo bem, mas assim, no final de 7 dias, o quantas pessoas serão fortalecidas contra o jovem preto, contra a criança negra, contra a mulher negra, contra o homem negro, que vai estar participando dessa cultura aqui, dos bate-papos, das festas, das celebrações, dos abraços, dos sorrisos, das escutas. Isso é de um fortalecimento, isso é fundamental na luta contra o racismo, né? E, além disso, né, um terceiro movimento, que é o movimento da legalidade, que é o movimento, por exemplo, que o Luiz Gama fez, que o Adriano Luanda também fez, né, que é construir argumentos jurídicos, né, com o uso da lei para lutar contra a escravidão e contra o racismo, né, entre os malungos africanos aqui no nosso território. Então, eu falo pra caramba, né? Não me perguntar. São falas importantíssimas. Sim, vamos abrir para perguntas. Pode ser agora, professor? Ele vai levar o microfone. Eu gostaria de saber sobre apropriação cultural. O que você entende como medida para que essa coisa de não valorizar, né, a cultura negra, esse boicote com relação à cultura negra, e quais seriam para você as medidas para cada vez mais valorizar a cultura negra, para cada vez mais o negro, né, ter o protagonismo da história, porque, como nós sabemos, né, o berço da humanidade é a África, mas a todo momento a europeização ela faz esse boicote, né? Então, o que você entende que seria uma medida para atrapalhar esse boicote? Não é nem atrapalhar, mas que positivamente a África seja reconhecida como justamente o berço da humanidade. Obrigada. Qual o seu nome? Denise Marcela. Eu sou estudante de pedagogia e hoje é dia do pedagogo. Obrigada. Obrigada.
Denise, acho que sua pergunta é muito boa, porque tem um processo que a gente remete lá ao Hegel, no século XIX, que ele vai, entre tantos outros pensadores europeus, vai estabelecer que a África era um país sem cultura, e sem memória, e sem história. E, inclusive, aqui no Brasil, tiveram alguns viajantes, por exemplo, tinha um cara chamado Charles Ribeiroles, que era um francês que passou aqui por Nova Iguaçu, né, que isso aqui tudo era Iguaçu, né, no século XIX, passou aqui. E ele dizia que numa senzala era incapaz de nascer até uma flor. Quer dizer, é mesmo a lógica racista desse olhar sobre a população negra. E isso, o Brasil, ele, desde 1822, quando se tornou um país independente, ele continuou cultivando o domínio português, a dominação europeia, tanto do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista cultural. Tem uma pensadora brasileira, infelizmente já falecida, mas que é fundamental para a gente pensar isso, que é a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez dizia que no Brasil a gente sofre de uma neurose cultural brasileira. A Lélia Gonzalez, era uma estudiosa da psicanálise freudiana. O Freud disse que o neurótico são os normais, né? Para a psicanálise existem três formas de composição psíquica, né? Os neuróticos, os perversos e os... Ai, meu Deus, esqueci o terceiro agora. Enfim, mas os neuróticos seríamos todos nós. E o que caracteriza o neurótico? O neurótico que caracteriza o neurótico é a dúvida. É aquele que não sabe exatamente que é uma coisa hoje, mas já quer outra amanhã. É bem a nossa cara, né? A gente não sabe se vai sair com a blusa verde, se é com a blusa amarela, a gente vai de sapato preto, vai de sapato branco, vai de sapato marrom. A gente é isso, é a neurose, né? E aí o Freud diz que da neurose, da dúvida vira neurose, né? E a repetição da neurose vira angústia, né? E a angústia repetida vezes vira dor, né? Vira problema. Então, por isso que a gente tem que fazer terapia e cuidar das nossas neuroses. Me parece que a sociedade brasileira precisa fazer uma terapia coletiva, geral. E o que basicamente é terapia, né? Isso é a conversa da Lélia Gonzalez, nada meu, não. O que é a terapia? A gente vai para a terapia e a gente fala basicamente das nossas memórias para o terapeuta. E o terapeuta, mais do que falar, ele vai o quê? Vai nos ouvindo. E uma vez ou outra ele vai colocando ali uma contradição, vai colocando uma questão e vai deixando a gente perceber as nossas próprias contradições, as nossas próprias dúvidas, as nossas próprias angústias a partir das nossas próprias memórias. Porque a Lélia Gonzalez dizia que nós no Brasil vivemos uma neurose cultural brasileira. Porque ela dizia, nós somos africanos, né? 70% da população de Nilópolis é descendente de africano. Tem noção do que é isso? É muita coisa. E a gente está falando de um IBGE, de um censo bem mequetrefe, porque é o censo da autodeclaração. Quer dizer, se você é preto retinto e dizer que é branco, o cara marca branco. E a gente tem hoje a população de Nilópolis se reconhece, se autodeclara negra. Mas, né, a sociedade brasileira, no geral, ainda vive esse desejo de ser branco. Então, você é uma coisa, mas você queria mesmo era ser outra. Né? Isso é o que a Lélia Gonçalves fala. Nós somos negros, mas a sociedade brasileira queria mesmo era ser branco. E a gente fica aí tentando repetir, né, as coisas da Europa, as coisas dos Estados Unidos, né, e a cultura que não necessariamente é a nossa. Né? E aí, me parece que aí a gente abre um espaço muito grande para apropriação cultural. Porque se você, que é especialista, entende muito bem da sua cultura e não vai cultivar, não vai promover ela, você abre o espaço para uma indústria cultural, né, se apropriar disso e transformar isso em dinheiro. Então, daí a importância da terapia.
né, cultural da Lélia Gonzalez, que é pensar nossa própria memória, as nossas próprias histórias, construir as nossas reflexões culturais para que a gente possa se fortalecer, resolver minimamente as nossas dúvidas, as nossas neuroses, abandonar, né, as angústias, as pulsões de morte, né, e escolher a pulsão de vida, né, que é a pulsão que o Freud vai dizer que é a cultura, né, que é onde a gente coloca a nossa energia libidinal, né? Então, talvez isso possa ser uma reflexão para a gente fazer. Fala. Obrigada, professor. Uma ótima reflexão. Ainda tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Oi. Boa tarde, sou Vini Rodrigues, estou como diretor do festival. Primeiramente, professor Nelson, agradecer pela sua presença, por essa grande aula que o senhor aqui nos deu essa tarde. E desde esse início desse trabalho, realmente, nós estamos nessa construção, né, começando aqui em Nilópolis, se expandindo por toda a Baixada Fluminense, estão fazendo um barulho muito alto, e que legal que nós estamos fazendo. E como você falou, durante 7 dias teremos realmente essa missão dentro do nosso território, para realmente as pessoas se despertarem cada vez mais, e elas ter esse orgulho, né, da sua ancestralidade, da sua representatividade, parar de ter vergonha do que é. Então, com a sua palestra e com muitas outras que virão durante os outros dias, vai ser fundamental. E a gente, com o nosso slogan, que é muito impactante, né? A África é aqui e agora, em Nilópolis, mas não só aqui, mas por toda a Baixada Fluminense, vai ser o nosso grito de guerra, o nosso grito de resistência e de muita luta para que a gente continue esse processo através do nosso festival. E agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, professor. A sua contribuição maravilhosa para o nosso festival, para a nossa história, para o nosso conhecimento da nossa potência, da nossa cultura afro-brasileira. Obrigada.